Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. A gente vai falar hoje sobre Fla-Flu, análise tática pré-jogo dessa partida que acontece hoje às 7h30 da noite no Maracanã. Bom, gente, tem bastante coisa pra gente falar. O Fluminense não é esse time incrível, mágico, maravilhoso que chegou às semifinais do Mundial. A gente precisa olhar para isso de uma forma bem madura, e sem clubismo, tá? Isso aqui não é clubismo querendo desmerecer o trabalho do Renato, porque o Fluminense é rival. Não tem nada de clubismo aqui. Tem um olhar realmente crítico aqui, de uma análise tática embasada. Eu quero dividir esse olhar com vocês, essa análise com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes eu quero pedir, obviamente, para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo. É muito importante que você deixe o like. O like divulga esse vídeo para mais gente. A gente chega para mais gente. Nosso trabalho cresce. Cada like que você deixa, o YouTube recomenda esse vídeo aqui para pelo menos 3 pessoas, podendo chegar até 10. Então, deixa o like, ajuda demais aqui o trabalho, tá? Se inscreve também no canal. Às vezes o YouTube tira a inscrição. Então, checa se você está inscrito. Porque às vezes você acha que está inscrito e não está. Gente, quase metade das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. 40%, 45% fica ali, rodando ali nessa faixa. Então, se inscreve. A gente poderia ter aí bem mais inscritos que a gente tem. Tá? Então, ajuda aqui o nosso trabalho se inscrevendo no canal. Tá? Temos também um clube de membros aqui no canal Falando de Tática. Você pode ajudar o canal, gastando muito pouco. A contribuição é simbólica, é muito barato o clube de membros, a partir de R$ 5, e você vai ter benefícios em troca, tá? Tem grupo de WhatsApp comigo com os outros membros, tem a transmissão tática. Se você entrar na segunda categoria de membros, categoria Júnior, você vai ter acesso à transmissão tática. O que é a transmissão tática? Você vai receber no seu WhatsApp, durante os jogos do Flamengo, áudios meus explicando o que está acontecendo taticamente nas partidas. Tenho certeza que você vai gostar. Você está aqui no canal falando de tática porque você gosta desse olhar mais tático para o jogo, um pouco mais aprofundado. Imagina você ter, durante os jogos do Flamengo, esse conteúdo. Chegando no seu WhatsApp, áudios que eu vou estar falando ali, olha, o Flamengo está se organizando dessa forma, tem um espaço aqui para o Flamengo tentar explorar, o Flamengo tem que tomar cuidado aqui. Então, é bacana, galera. Elogia bastante os membros, elogiam bastante. Então, vem aqui para o nosso clube de membros porque vale a pena. É a relação ganha-ganha. Você ganha daí e eu ganho daqui, fica todo mundo feliz. Bom, vamos então agora para análise tática pré-jogo dessa partida. Vamos começar falando o seguinte, gente. O Fluminense tem problemas defensivos. E por quê? Porque o técnico que está lá sentado no banco, comandando esse clube, se chama Renato Gaúcho. Então a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Flamengo do Renato Gaúcho, perdendo por 3-0 em 2021 para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim. Não é uma coincidência. No ano retrasado, o Grêmio chegou lá nas cabeças do Brasileirão, foi vice-campeão, terceiro lugar, não me lembro bem, né? Com o Luiz Soares jogando aquela bola redonda, né? Sem joelho aqui e destruindo, jogando muita bola, cracaço. O time foi a segunda ou terceira pior defesa do campeonato. Não tem esse dado agora preciso na minha cabeça, mas eu me lembro que isso me chamou muita atenção. Quando acabou aquele campeonato, eu fui olhar os números e falei, cara, não é possível. Tomou mais de 70 gols. Os times do Renato Gaúcho não defendem bem. Embora, ofensivamente, sejam interessantes. Os times do Renato, ofensivamente, são bons. Você junta jogadores qualificados com um técnico que sabe trabalhar as dinâmicas ofensivas. Sim, o Renato sabe trabalhar as dinâmicas ofensivas. Você junta as duas coisas, ofensivamente fica bom. Mas defensivamente não é bom. O time tem problemas na bola parada, não marca mais individual. Não é mais aquela história de marcar individual como a gente viu lá em 2019, o Flamengo fazendo 3 gols de bola parada naquele Grêmio no 5-0 lá no Maracanã, na semifinal da Libertadores. Não é mais individual, mas continua com problemas. Sofreu gol do Al Hilal, sofreu gol agora do Cruzeiro, teve chance clara contra a Inter de Milão, teve chance clara contra o próprio Al Hilal, além do gol que sofreu, teve chance não tão clara, mas assim, os jogadores do Chelsea conseguindo cabecear a bola dentro da área em escanteios também na partida contra o Chelsea. Então, é um time que tem problemas na bola parada defensiva. Isso está bem claro. Tá? Então, o Flamengo pode e deve explorar essa fragilidade do time do Renato. Então, isso é uma primeira boa notícia para o rubro-negro, para o torcedor rubro-negro, que pode ver o Flamengo vencer a partida eventualmente com um gol de bola parada, falta lateral, escanteio. Manipulação dos encaixes individuais, né? O Renato e aqueles encaixes individuais que o rubro-negro conhece muito bem pelo lado ruim, que foi o gol sofrido contra o Palmeiras lá na final da Libertadores 21. O Abel manipulando os encaixes, bola longa, sai o gol do Rafael Veiga. A gente já sabe essa história muito bem, não precisa nem me aprofundar sobre isso. O Renato promove essas perseguições mais longas e, via de regra, treinadores mais atentos, mais observadores, mais estudiosos, treinadores minimamente competentes conseguem manipular esses encaixes. E o Felipe é um desses treinadores. O Felipe é um bom treinador, né? Cuidadoso, observador, detalhista. Então, a gente pode imaginar o Flamengo conseguindo manipular esses encaixes individuais. O Flamengo cansou de fazer isso com técnicos diferentes nos últimos anos. São Paulo deitou e rolou em cima
do Grêmio, do Renato também com esses encaixes, enfim, dá para você trabalhar, especialmente quando você tem jogadores qualificados, né, que conseguem jogar de primeira. É importante você jogar a poucos toques, é importante você sempre dominar orientado, já tirando dessa pressão. A pressão chega muito forte. Quando o portador da bola, o futuro portador da bola, vai receber esse passe, o adversário já chega muito forte, né, pressionando muito forte. Dominou orientado do lado oposto, usou o contramovimento, tirou esse cara da jogada, acelerou, achou um passe, já criou um espaço. Então já vai criar uma chance, já vai criar uma situação de perigo. A gente imagina que o Felipe vai chegar com o dever de casa bem feito para manipular esse encaixe. Tem um match bom para o Flamengo sim, tá? Bom, vamos lá. A transição defensiva também não é boa. O time tem sofrido contra-ataques, tem sofrido com os contra-ataques. Foi assim com o Chelsea, foi assim contra o Cruzeiro. O time também tem dificuldade na transição defensiva. O Flamengo não é um time que costuma contra-atacar muito, né? Então, nesse sentido aí, não dá muito match. O Felipe não gosta muito que contra-ataque demais, porque o jogo fica caótico e realmente acaba nivelando o jogo por baixo. Mas, eventualmente, baixou um pouquinho o bloco para atrair um pouquinho o time do Fluminense. Interceptou uma jogada, dá para acelerar, porque a transição defensiva não é boa, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês sobre esse Fluminense? Dificuldade de sair do bloco alto também. O time tinha no Ares seu principal pilar para ser o desafogo da saída do bloco alto do adversário. Então, quando o adversário subia a pressão, o que o Fluminense fazia? Procurava o Thiago Silva e do Thiago vinha para o Ares. E o Ares não perde a bola, né? A gente sabe muito bem disso. E o Thiago é um ótimo passador, muito corajoso, muito competente. Sem o Ares, o time fica sem desafogo. O Martinelli é um jogador que ainda consegue se livrar bem, tem um bom entendimento, inteligente para achar a linha de passe, para se colocar no ponto cego ali dessa primeira pressão. O que o Flamengo tem que fazer? Tirar o Thiago Silva dessa saída de bola. Tirar o Thiago Silva da saída de bola. Fechando linha de passe para ele, não deixando a bola chegar para ele. E quando chegar, já pressionar. Pressionar muito, porque ele não vai ter ângulo de passe, ele não vai ter como achar um passe mais qualificado. Vai ter que dar um chutão. Então, tira o Thiago Silva da saída de bola do Fluminense e você já tem uma grande vantagem. Vamos ver se o Felipe vai conseguir fazer isso. E imagino, volto a dizer, que ele vai chegar com esse dever de casa bem prontinho, bem feito e que vai dar bom. Então, estou projetando realmente o Flamengo conseguindo machucar o Fluminense nesses pequenos detalhes, nessas fragilidades do time do Renato Gaúcho, tá? Então, o Fluminense está sem o seu pilar ofensivo, sem o seu principal jogador, sem a sua referência técnica, né? Que é o Ares. É a primeira partida sem o Ares, então vai ficar aquela coisa meio órfão, né? Sobre o Flamengo, vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo. Varela ou Léo Pereira, né? Fica essa dúvida. Porque o Varela jogou muito torto contra o Santos, a torcida ficou chateada, realmente houve um problema ali, o Flamengo sem profundidade por aquele lado. O Varela já jogou outras partidas mais desenvolto por ali, sem ficar tão preocupado em levar a bola para o fundo e cruzar com a perna ruim. Contra o Santos ele não estava se sentindo à vontade. Será que o Felipe vai insistir? Não vou achar ruim se ele insistir, não. Acho que o Varela é um jogador muito inteligente, que pode, enfim, virar esse jogo, digamos assim. Pode chegar e jogar e levar a bola para o fundo. O Flamengo pode jogar com o Varela de pé trocado e dar bom, pode funcionar. Não é algo que é excludente, assim, não pode, não vai funcionar. Volto a dizer, o Varela já jogou outras vezes de pé trocado e conseguiu render bem. Então, basta o Felipe fazer alguns ajustes. Mas ele tem a possibilidade de colocar o Léo Pereira. O Léo Pereira é um canhoto, faz bem ali um lateral base. Quando chega, cruza bem, bate bem na bola, cruza bem, com cruzamento antecipado. Vai proteger muito bem, vai ter estatura. Enfim, eu também vejo com bons olhos uma possível escalação do Léo como lateral. Você teria Danilo, Ortiz e Léo, né? Os três juntos, só que o Léo não como zagueiro, mas sim como lateral esquerdo. Então é diferente, né? Você não vai ter três zagueiros jogando como três zagueiros numa linha de 5. Você vai ter três zagueiros de ofício, mais dois como zagueiros e um como lateral esquerdo. Eu vejo com bons olhos. Mas se o Felipe quiser também insistir no Varela, acho que dá para ajustar, dá para fazer ali alguns ajustes e fazer funcionar. Acho que o Flamengo não tem que ficar preocupado, o torcedor rubro-negro não tem que ficar desesperado por conta da derrota contra o Santos. Por quê? Porque ficou essa ideia que o Flamengo é um time arame liso, mas eu tinha recentemente trazido para vocês a estatística de que o Flamengo, até então, até essa rodada que passou agora, né, era o segundo time que mais finalizava a gol, de acordo com o Sportbase, que é uma plataforma que eu tenho acesso, uma plataforma profissional. De acordo com o SofaScore, está em quarto. Também não é algo de outro mundo, assim, meu Deus, o Flamengo é o seu quarto lugar, o time que está em quarto nas finalizações. A impressão que a gente tem, às vezes, a torcida tem, né, que o time nunca chuta, então seria, sei lá, o décimo segundo que menos finaliza, digamos assim, né? Não, o Flamengo está ali entre o quarto, segundo, ali, dependendo da plataforma, dependendo do nível de aferição, do tipo de aferição, né, da forma como é interpretado ali para cada plataforma de dados, né? Então, é um time que finaliza bastante. Então, esse cenário que a gente viu do Flamengo ter 74% de posse de bola contra o Santos e só finalizar 10 vezes, não é o normal, não é o comum. O torcedor não caia nessa besteira. Porque foi uma derrota, então, tá vendo, esse time nunca chuta. Não é verdade, o time finaliza. Os dados estão aí. E assim, é um fato. É um fato. Inclusive, eu até mostrei para vocês também recentemente esses dados de finalização. O Flamengo é o time que mais finaliza no alvo no Brasileirão.
É o líder de finalizações no alvo. Então é um time que finaliza sim bastante e finaliza bastante no alvo. Então incomoda o adversário. Tá? Então o jogo contra o Santos foi um ponto fora da curva. O Flamengo costuma finalizar mais do que isso. Então o que o torcedor espera? Que volte a fazer o que já fazia. E não fique com essa ideia de que o time nunca finaliza, um arame-liso. Não é por aí. Não caia nessa besteira de ficar achando que um jogo é o padrão. O padrão é exatamente o contrário. Tá? Então, por favor, vamos prestar atenção nesse tipo de coisa, porque senão a gente fica repetindo por aí uma mentira e ela acaba virando verdade, mas ela é uma mentira. Tá? Vamos se ligar nisso. Bom, e aí, gente, vou ter que repetir o mesmo discurso de semana passada. Gente, não tem um mundo, não existe um mundo em que o Wallaciano vai começar jogando essa partida de hoje contra o Fluminense. Né? Não existe um mundo em que ele vai colocar, o Felipe Luiz vai colocar o Cebolinha e não vai colocar o Wallaciano. Não dá para entender isso. Ah, mas o Wallaciano é garoto, tem que ir com calma. Gente, volto a dizer o que eu falei semana passada. Eu entendo que em alguns momentos você tem que ter calma, você não pode queimar o garoto e tudo mais, mas ele tá no momento que ele tá muito confiante, ele entra, ele dá balão, ele dá girosflim, ele faz o diabo. Ele tá muito confiante. Tem que botar o garoto para jogar. O Cebolinha, por sua vez, entra e não faz nada, gente. O Michael é a mesma coisa. Então, não faz sentido. E assim, o Felipe falou, cansou de falar, que o campo fala, que ele não olha nome, que ele não olha currículo, que ele não quer saber da importância da carreira do cara, que ele olha quem tá treinando bem, jogando bem. Então, meu Deus, o campo tá falando? Então o campo tá gritando que o Wallace tem que jogar. Então não tem Bruno Henrique, vai colocar o Wallace aberto na esquerda, ou não sei o que ele vai fazer, vai colocar como referência, vai abrir o Plata pelo lado esquerdo, de pé natural mesmo, de pé dominante, não sei. A gente vai ver na hora do jogo. Mas o menino tem que jogar. Né? Ver o Cebolinha no time titular nessa partida de hoje vai me deixar, confesso para vocês, incomodado. Imagino que vocês vão sentir a mesma coisa. Não dá pra gente normalizar o Cebolinha estar na frente do Wallaciano na fila. E só pra gente encerrar, né? Saiu a lista de relacionados e o De La Cruz tá fora, né? Precisa entender o que tá acontecendo com o De La Cruz. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô falando que o jogo é hoje, né? Mas YouTube é uma grande mentira, né? Televisão e YouTube são uma grande mentira. Eu tô gravando esse vídeo 6h52 do sábado, né? Agora no início da noite de sábado. Então, tô falando que o jogo é hoje, porque vocês estão assistindo o vídeo hoje, domingo. Tô soltando esse vídeo agora domingo de manhã, né? Mas a verdade é a seguinte: o De La Cruz já saiu a lista de relacionado, ele não está. Eu não sei, de fato, o que aconteceu. Talvez o Flamengo divulgue por aí, talvez quando esse vídeo tiver saído aí no YouTube já tenha informação do que aconteceu, mas é o seguinte, gente, eu vou fazer um outro vídeo para falar desse tema, que eu ia falar no dia que eu fiz o vídeo do Carrascal. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, já estava com o vídeo pronto aqui, e aí veio a notícia do Carrascal, eu tive que fazer o vídeo do Carrascal, porque era a pauta que estava quente, né? Eu não ia deixar de fazer o vídeo do Carrascal, sendo que o GE já tinha confirmado e tal. Então, acabei abandonando esse vídeo do elenco curto. Do elenco curto. Quando o Pulgar se lesionou e o Gerson foi vendido, eu falei, precisa reforçar o meio. Ah, não, mas dá para se virar com o Alan, De La Cruz, Jorginho e Everton Araújo. Eu falei, cara, o Everton Araújo é de um nível bem abaixo e o De La Cruz não dá para confiar, porque ele pode se machucar a qualquer momento. E o Jorginho tem 33 anos. Já estava com a língua para fora no final do jogo contra o Santos. Então, assim, tem um erro de planejamento aí, mas eu vou deixar para me estender mais sobre isso num outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas é importante que a gente olhe para isso com cuidado, tá? Eu vou me alongar depois mais sobre esse tema, me debruçar mais sobre esse tema no próximo vídeo, mas já vou deixar esse spoiler aqui. Precisa olhar isso com muito cuidado. O elenco está curto e os jogadores estão ficando desgastados, porque estão tendo que jogar seguidamente, sempre os mesmos. Então isso é um problema. Daqui a pouco esses caras estão desgastados, estão se contundindo, inclusive, porque não tem rotação. Né? Então isso é um problema. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vira membro. Até o próximo vídeo. Forte abraço, saudações e eu fui. Valeu!